malucos. Malucos. Será que são malucos? O cara largou a mão dos malucos, hein, mano? Puta sacanagem. Por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci pro pior. Se eu torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Ele disse que não sabia o que era AI-5 quando ele era capitão, né? Ele foi capitão depois da saída, né? Ele não tinha nem essa patente, né? O Bolsonaro era um reles, sei lá, soldado, tenente, né? Um vagabundo. E ele disse no depoimento hoje que não sabia o que era o AI-5. Né? Mas não foi só isso que aconteceu, o Helder Bolsonaro. O Bolsonaro brincou também aqui, ó, né? Brincando para o Xandão ser o vice dele, coisa que ele declinou no ato, né? E o Gonet deu aquela risada dele, né? Que estamos nos acostumando aqui, sempre muito boa, né? Eu sei. Foi uma tentativa de piada, né? Que o Bolsonaro fez aqui. E ele pergunta ainda para os advogados se o Xandão pergunta para os seus advogados se você pode falar ou não, vagabundo. Você pode fazer piadinhas que seus advogados deixarem. E o pior, é uma piada que o advogado, se fosse consultado, não ia deixar. Sabe por quê? Não. Porque é uma brincadeira que dá credibilidade para o Xandão. E é tudo que o Bolsonaro e o público dele não queria. Afinal de contas, eles odeiam mais o Xandão do que o próprio Lula. Então, quando ele dá essa credibilidade, passa esse pano pro Xandão, tenta fazer uma graça, quero que você seja o meu vice em 2026. Opa, você tá dando credibilidade, sabe que ele tem potencial de angariar voto e seria um cara que te ajudaria na chapa, é isso que você tá tentando dizer? Porque foi o que pareceu. Então, seria muito bom, nesse momento, consultar o advogado mesmo. O Xandão tentou ajudar. Até porque, diga-se de passagem, Helder, ele coloca o Xandão numa esfera que os bolsomínios não querem nunca, né? Que é do cara, porra, você é bom demais, né? Você é tão bom que poderia ser meu vice. Basicamente o que você falou, mas em outras palavras, né? Assim, exatamente. É para ficar com raiva. Os bolsomínios podem ficar com raiva. Porra, você xingou o cara durante 4 anos, encheu o saco da gente por causa de Xandão. E agora quer que ele seja o seu vice? Você dá essa credibilidade para ele? Você tá de brincadeira, Bolsonaro. Você tá de brincadeira, pé de rato. 4 anos foi o ministro Alexandre Moraes. Você não viu uma só ação provocada por mim que desagou num local num outro rio que nós não achamos que fosse não o ideal. Então fizemos a coisa... Que rio? Rio é baleia? Não tem baleia no rio para você... É acusado de baleia, já foi acusado de baleia o Bolsonaro. Ele falou. Mas ele é que nem o Michael Scott do The Office. Ele começa uma frase, só que ele não tem a menor noção de onde ela vai acabar. Ela não tem a menor noção de onde ela vai acabar. Às vezes... acontece de você começar a falar um negócio, você tá meio brisado, aí você olha para o lado assim, né? E fala, o que eu tô falando mesmo? Acontece. Ele não tem a menor noção de onde vai parar a frase. Ele começa, onde vai terminar ele não sabe. Coisa certa, sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil, e fizemos a nossa parte ao longo de 4 anos. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial... as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio. Não devia. Ele fala, pretendo, se o senhor não for preso hoje, né? Não deveria fazer essas viagens. Tinha que estar preso, mas tudo bem. Vai chegar a sua hora, o baratão do NIP. Norte, visitando uns 8 municípios. Se eu me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira?
Quando começa, Helder, qualquer amigo seu, posso fazer uma brincadeira? Se pediu permissão é porque vem merda. Sim. Se pediu permissão é que a coisa não é boa, não é orgânica. Tipo, deixa eu falar um negócio aqui pra você. Pá, 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 pá. Acesso negado. Essa é uma piada boa do Sormani, por exemplo. Sim. Não queria trazer o Corinthians aqui, mas foi o exemplo que me veio à cabeça agora. Uma boa piada. Ele não pediu permissão para ser feito. Ele fez a piada. É, viralizou. uma boa piada. É uma boa. Eu sei. Excelente. Agora vamos ver a do Bolsonaro aqui com o Xandão. O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro. Desculpa aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Teve mais aqui no acompanhando aqui o julgamento, a oitiva aqui do Bolsonaro. Ele fala que, né, o Moraes negou o pedido do Bolsonaro para apresentar vídeos. Ele queria apresentar vídeos, porque é tipo o programa do Léo Dias, nossa live, react. Ele queria fazer uns react ali e não foi permitido, Helder. Então, aqui, imagina ele levando vídeo do Calvo do Campari, do Felca, do Thiago Nigro, dos Legendários para fazer react. Ele tava achando que era a live dele ali no Palácio do Alvorada. E aqui foi antes do julgamento começar, o presidente queria levar 11 vídeos. Nossa Senhora. Nossa, cara, eu deixaria. Para audiência seria bom. Não, eu deixaria, cara. Eu deixaria. Por entretenimento. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou. Desculpa a minha voz estar nasalada, que eu tô gripado, tá? Negou não é igual ao Bolsonaro. Negou nesta terça-feira pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para exibir vídeos durante seu interrogatório sobre a suposta trama do golpe. E aí, Helder, teve um momento interessante que o Bolsonaro pede desculpas. Pede desculpas pro Alexandre de Moraes. Vamos ver aqui que é interessante. Né? O Bolsonaro, na frente do Alexandre de Moraes, é o que a gente fala, né? O Léo Lins, por exemplo. Teria coragem de fazer essas piadas na frente das suas vítimas? Não teria. Não teria. Não. É um covardão. O Bolsonaro é a mesma coisa. É muita bravata na hora de enfrentar ali, fica tchutchuca. Tchutchuca. Tá? Vamos ver aqui, ó. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo. Um desabafo. Que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado. Só foi um problema porque foi gravado, né? Não foi o personagem que ele fazia. É o personagem. Receber Barroso 30 milhões, Alexandre de Moraes 50 milhões, né? O problema foi que foi gravado, né? Porque senão estaria tudo bem. Ele teria continuado falando isso, já que foi revelado, agora ficou com o cu na mão, né? Falar da mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Se eu puder complementar. Por favor. Por ocasião das eleições, agora propriamente dito, logo um pouco avante isso aí. Acredito, senhor ministro, que foi um pouco disfuncional. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu tinha que ir na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro. Usar as imagens minhas na ONU. Usar imagem do outro candidato lá numa comunidade do Rio de Janeiro, usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na canetada, isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado, podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu
Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã enriquecer urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Eu fui tolhido. O maior prejuízo que eu tive, no meu entender, foi não poder usar imagens do 7 de setembro. Com todo respeito, acredito que isso tudo pesou contra a gente. E no mais, né? 3 resoluções do TSE, que tem que entrar para valer, tem que entrar em vigor de março para trás, do ano das eleições, valeram, inclusive, uma editada entre o primeiro e o segundo turno. As partes de direita, todas derrubadas constantemente em nome da desinformação. Então, dessa desfuncionalidade, no meu entender, prejudicou bastante a minha campanha. Ou seja, a campanha dele só daria certo se ele tivesse permissão para mentir, junto com as páginas de direita que espalhavam desinformação o tempo inteiro durante as eleições, como foi em 2018, em 2022 também, mas teve um pouquinho de fiscalização em 2022, algo que não ocorreu em 2018. Ele confessa aí que a única forma que ele sabe fazer política é por meio de mentira, é por meio de desinformação, é por meio de criação de pânico moral. Sem isso, ele não tem a menor habilidade de fazer política. Sem o Carluxo operando os robozinhos por trás, eles não conseguem a vitória da maneira como gostariam. E olha que conseguiram muita coisa, viu? Conseguiram governos estaduais, o Senado está repleto de bolsonaristas, a Câmara também, as assembleias legislativas também, câmaras municipais também. Ano que vem vai ser lavada de novo. Não se enganem, vocês vão ficar tristes, tá? Ano que vem vai ser lavada de novo pro legislativo. Eles continuam nadando de braçada e ainda espalhando muita desinformação, fake news e pânico moral. Mas aí quando tem uma medida que tenta impor um freio nesse esquema deles, aí eles reclamam, falam, mas eu fui tolhido. Pô, você foi tolhido? Não, tá? Assim, teve um rearranjo, teve uma chacoalhada para que vocês tivessem menos possibilidade de tocar o terror durante uma eleição. É para isso que serve um tribunal eleitoral. Ou senão não precisa ter. Se é para deixar o bagulho correr do jeito que vocês querem, contando mentira pra caralho, espalhando fake news, tocando terror nas redes sociais, não precisa ter nenhum tribunal eleitoral. E, Helder, teve uma parte também interessante quando ele disse por que não passou a faixa para o Lula, porque ele temia as vaias. Mas não é o fodão? Não é o corajosão? Não é o pica das galáxias, o imbrochável? O incomível? Ué, não entendi. Vamos ver aqui. Sobra o advogado do Anderson Torres é o Dr. Novak, do Almirante Garnier é o Dr. Demóstenes. Eu me equivoquei, Dr. Demóstenes do Garnier, me desculpa. Mas, tirando aqui o Felipe Martins desse momento, mas nessa reunião o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Na tela, os considerando de forma bastante rápida ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse ser feita uma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições. E poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Sabe concordar comigo? Eu me submeter a um. Mas eu não iria perguntar para o senhor. Tá, não, eu sei que o senhor não ia perguntar. Mas seria uma explicação. Porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. E, Helder, teve uma hora que a gente gostou muito quando ele trouxe Venezuela e Paraguai, falando que são exemplos de democracia, porque ele defende como são os votos na Venezuela, Helder. Olha que coisa, como mudou o seu Bolsonaro, segundo Paulo Gonet, né? Seu Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele já foi fã do Hugo Chávez, você sabe disso? É verdade. Lá atrás. É verdade. O Bolsonaro já votou no Lula. Diz ele. Né? Dizem que sim.
Mas o partido dele já foi base de apoio do Lula em um remoto passado. Apresentação de documentos no telão, o tópico foi a acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016, a senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores. Por isso que não foi crime. Privativa do chefe do executivo. Sim, não é questão de se reunir com embaixadores. A questão é cometer crimes durante a reunião e falar um monte de mentira e besteira, um monte de bobagem, um monte de fake news. Não, se reunir com as pessoas não tem problema nenhum. Não, claro que não. Que nem quando ele fala, e é verdade, tipo, eu apareço em foto com tal pessoa, às vezes a pessoa vem. O problema é o seu passado, Bolsonaro, que te liga a essas pessoas. Não é questão de tirar foto. Exatamente. Exatamente. Você pode até passar um pano pro Bolsonaro. Vem um cara aqui, tirou uma foto comigo, depois o cara foi preso lá na frente. Você não tem nenhum vínculo com ele? Você nunca conversou, só tirou uma foto na rua? Beleza. Agora, o cara é teu vizinho, o cara participou do assassinato da Marielle, o cara é teu brother, o cara frequenta teu condomínio, aí começa a ficar esquisito o negócio, sabe? É só isso, Bolsonaro. Agora, o cara matou alguém, tirou uma foto comigo, eu não tenho nenhum outro vínculo com ele, aí você não tem culpa mesmo, realmente. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Essa é a norma, é a regra, só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361. E com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. E, obviamente, não foi de agora, não foi enquanto do então presidente Jair Bolsonaro. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso. Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC dentro da Câmara dos Deputados que tratava do voto impresso. A autoria da deputada Bia Kicis, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes da comissão especial, nós perdemos a votação na comissão, depois o presidente resolveu levar para o plenário, ganhamos, mas não com voto qualificado. Então, essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino, como foi de outras personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção por ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, né, qualquer suspeição. Lembro ainda que em 2014, quando Aécio Neves perdeu para a senhora Dilma Rousseff, foi contratada pelo PSDB uma auditoria externa. E a conclusão da auditoria externa foi que as urnas são inauditáveis. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento, como existe, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal, o papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições, até na Venezuela, que foi permitido lá notar que algo de anormal estava acontecendo. Nós não podemos esperar que aconteça isso no Brasil para tomar providência. Citou Venezuela e Paraguai, Helder. A Venezuela agora é, para ele, um sinônimo de democracia e de votação ilibada. Deve ser péssimo ser bolsonarista, porque em um dia você tem que defender alguma coisa, no outro dia aquela coisa já não pode mais ser defendida. Hoje, por exemplo, você tem que defender o sistema eleitoral venezuelano e paraguaio, que eu tenho certeza que nenhum bolsonarista conhece direito,
O pessoal não sabe apontar o Paraguai no mapa e não sabe quem é o presidente do Paraguai. Não que eu saiba também, mas pelo menos eu não fico por aí usando o Paraguai como exemplo de qualquer coisa que seja. E agora você tem que dar credibilidade ao Xandão como um possível vice numa chapa do inelegível. Você também tem que aceitar ser chamado de maluco, porque invadiu os prédios dos três poderes. Até então eram velhinhas com Bíblia rezando num domingo de sol, agora são malucos que ele não orientou a fazer aquilo, tá? Em um momento, o senador Marcos Duval é o cara que vai ter a bala de prata, no outro era um senador normal, até o dia que ele leva a minuta do golpe, aí ele virou retardado, entendeu? Você tem que ficar mudando de visão de acordo com o temperamento do Bolsonaro, que falou que o temperamento dele é assim mesmo. É o jeitinho dele, entendeu? É o jeitinho dele. Ele fala as coisas, ele se reuniu, mas não para debater a minuta, foi para bater um papo. Chamou uns caras ali, que era tudo comandante do exército, ministro, mas vamos bater um papo sobre minuta de golpe? Mas você quer dar um golpe? Não, eu quero conversar sobre. É tipo quando a gente se encontra, não é mesmo? A gente conversa, mas a gente não quer fazer aquilo que a gente conversa. Tipo o nosso podcast. Vamos falar do nosso podcast? A gente falou algumas vezes. Mas querer fazer, a gente não queria. Até hoje não saiu do papel. O Bolsonaro é tipo nós, cara. Se for pensar bem, ele é tipo nós. E aí? E golpe? Dá pra fazer? É meio difícil. Então vamos fazer, não. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, cara. E foi mais ou menos isso também que os caras acabaram tirando essa ideia da cabeça. Dá um trabalho, vai ter que pôr tanque na rua, chamar policial, miliciano, político, fazendeiro. Você quer mesmo, mano? Não, aí não, hein? Aí exige demais. E ele disse que nunca falou no golpe, que golpe é uma coisa abominável. Ué, tá diferente esse Bolsonaro, hein? De seu Bolsonaro. Já estão reajustando os discursos no Zap Zap agora. Ah, claro, difícil. Nunca fugir das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que o Rio de Janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por um dos que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, aquilo não é golpe. Não foi encontrada uma arma de fogo junto àquelas pessoas. O próprio Lula, no dia anterior, que é uma pessoa bastante, coração muito grande, ele foi para Araraquara para ver aí uma erosão de uma chuva que tinha ocorrido dia 29 de dezembro. Ele estava fora de Brasília. Outras coisas mais aconteceram, acho que não é o caso de comentar aqui. E a gente só tem uma coisa a afirmar, a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares, ou Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. O problema é o after day. Olha, tá bilíngue demais esse Bolsonaro. Tá tendo umas aulinhas online com o Eduardo. O Eduardo tá mandando ali umas dicas para ele, porque ele também deve estar pensando em fugir para os Estados Unidos, né? É bom chegar lá com um vocabulário um pouco mais amplo. E ele disse que o vocabulário dele tem se ampliado. Hoje ele falou aqui essência, disse que tá tentando mudar, disse que não vai mudar muito, porque ele já tem 70 anos, é difícil, mas ele tá evitando palavrão, tá sendo uma pessoa mais civilizada. Ele reconheceu que ele é um animal indomado, um jumento alado, uma pessoa difícil de lidar, é um lixo humano mesmo, ele reconheceu, mas que tá tentando mudar. É difícil, né? É difícil. Nessa idade aí é difícil, mas o bom é que pelo menos o povo tá com ele, ó. Nem a Raquel Bloch, se você quer paz, se prepare para a guerra, para Bellum, bandeirinha do Brasil, Israel e Estados Unidos. É mito ou não é? É mito. Uma vírgula que não faz nenhum sentido aqui, que ela tá com um espaçamento antes e depois. Presidente Bolsonaro é uma personalidade a ser estudada. Sim, principalmente pelo Departamento de Zoologia da USP, se possível. Ele é povão.
Ele não quer ficar em hotéis luxuosos. Oh, nossa, que povão! Ele só recebeu 17 milhões de reais de Pix, 151 imóveis, roubou joias, tem casa em Angra dos Reis, na Barra da Tijuca. É muito povão esse senhor, meu Deus. Sabe para que tem uma suíte presidencial nos hotéis? Faça esse questionamento, Raquel. Por que você acha que o nome da suíte é presidencial? Exatamente para que líderes de Estado viajem e fiquem no melhor quarto do hotel. É por isso que chama suíte presidencial, é para presidente. Então, o presidente não tem que ficar indo em hotel dormir de valete com Hélio Negão, não. O presidente não tem que ficar em Pulgueiro. O presidente tem que ficar em lugar bacana e seguro para ele, porque ele é um líder de Estado. Isso daí é jogo de cena apenas, tá? Ele come frango com farofa, foda-se. Ele não quer roupas de grife. Mas o filho quer. O filho usa, né? Ele não quer roupa de grife porque ele nem conhece grife. Aí é porque ele é ignorantão mesmo, tá ligado? Ele quer só defender o seu país. Defender os Estados Unidos, né? Estados Unidos, sim. Estados Muito Unidos. obrigada, Mito. Ainda tem gente que entra nessas, né? Ele come frango com farofa na frente das câmeras, minha amiga. Desligou as câmeras, ele tá comendo do bom e do melhor. Você pode ter certeza absoluta. Ele não quer roupa de grife. Aí eu concedo. Ele gosta mesmo de uma camiseta falsa de time, mas é porque é mais fácil para fazer populismo barato também.